0, dá 1. Com módulo, dá 1. Logaritmo natural de 1 é 0. Tá? Então, vamos. E faça o U tender a 2. Quando o U tende a 2, para onde é que tende isso aqui? 0. Aí o logaritmo natural do que tende a 0, tende a quê? Menos infinito. Então esse limite dá menos infinito. Tá? Pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Como uma das integrais diverge, acabou. Qual é a conclusão? Daí, qual é a conclusão a que eu chego? A integral de menos 2 a 2 diverge. Por quê? Porque a função é integrável no intervalo aberto a b, ou seja, a integral converge quando existe um c tal que essas duas integrais convergem. Meu amigo, mas se uma delas converge para... Se essa integral de 0 a 2, tá certo? Se essa integral aqui, o c igual a 0, se ela diverge, ela vai divergir para qualquer c que eu coloque aqui, c dentro desse intervalo. Então acabou-se. Não existe um c tal que as duas convergem. Logo, a integral de menos 2 a 2 de 1 sobre o quê? x2 menos 4. Essa integral diverge. A função não é integrável. O limite, sabe quanto é que dá essa integral? Menos infinito. Porque vai ficar menos infinito, dá menos infinito. Tá? Integral diverge. Isso é negativa. 1 sobre x2 menos 4 é negativa do intervalo menos 2, 2. Agora vamos para o quinto e último caso de integral imprópria. Eu digo isso porque há mais casos de integrais impróprias que se resumem a essas 5 que eu descrevo aqui. Já descrevi 4 casos, não foi? 4 casos na reta. E o último caso? O último caso é você observar o seguinte. Vamos apagar tudo aí. Apaga aí para mim, por favor. O teu olho. Ei, cara, acorda. Apaga aí para mim. Enquanto eu observo um caso aqui de... Ai, meu Deus. Só observa, eu posso perguntar. Espera aí. Oi, Ivan, é o Nil. Tu pode mandar, deixar lá na minha casa uma quentinha para completo. Oi, Ivan, é o Nil. Não para não, viu aí? Viu? Não para. Deixa rolando, só para nos 20 minutos. Vamos lá. Obrigado, cara. O outro caso... o último caso é esse aqui, ó. Deixa eu só melhorar aqui, só para tirar esses pontos. Outro caso é esse, ó. Você tem, tá? Ó, você viu integral imprópria no intervalo A fechado mais infinito, né?
Agora vamos considerar integral imprópria no intervalo A aberto mais infinito. Ó. Caso aí. E esse caso aí ocorre nessas hipóteses, ó, seja A real, F uma função contínua no intervalo A aberto mais infinito, tal que o limite de f de x com x tendendo a A pela direita não é um número real. E vamos pegar C e D, dois números no intervalo A aberto mais infinito. Dois números no intervalo aberto mais infinito. Não são reais. Lembra que eu consertei na passada? Ó, aí vem. Mesma situação. Porque você vai ter, ó. Você vai ter duas integrais impróprias aqui. Se essas duas integrais impróprias convergem, a integral de A a C da F é uma integral imprópria no intervalo que AC fechado, onde a função é contínua. Integral imprópria vista na aula passada. E essa integral aqui, ó, integral de C a mais infinito, f de dx, que é uma integral imprópria do tipo C fechado mais infinito, intervalo no qual a função é contínua, tá certo? Integral imprópria vista na aula passada. E você sabe o que significa essas duas integrais convergerem. Então, se essas integrais convergem, então a integral de A a D da F, não importa a posição relativa de C e D, tá? A integral de A a D da F e a integral de D a mais infinito da F, por resultado visto na aula passada, essas duas integrais, o que é que tem ela? Elas convergem. Ou seja, se essas duas integrais convergem para algum valor de C, no intervalo aberto, esse aqui, elas convergem para qualquer valor de C nesse intervalo. E além disso, você tem a conta análoga ao que eu fiz hoje no primeiro caso, não vou repetir para escrever demais, a soma integral de A a C da F, mais a integral de C a mais infinito da F, é igual a integral de A a D da F, mais a integral de D a mais infinito da F. Entendido? Ou seja, leitura. Se essas duas integrais convergem para algum valor de C, elas convergem para qualquer valor de C. E essa soma independe de C, no caso em que essas duas convergem. Entendido? Isso permite a seguinte definição. Última definição. É evidente que você tem o caso análogo, que é o caso em que o intervalo é o quê? Menos infinito A, aberto, tá? Você é capaz de montar... Não importa. Não importa, porque, ó, veja. Aberto. Não importa onde esteja o D. Onde esteja o C. Da aula passada, se a integral de D a mais infinito converge, a integral de C a mais infinito converge. Se a integral de C a mais infinito converge, a integral de D é se somente se. Porque aqui a função é contínua no intervalo DC. Aí cai na aula passada. Se for o contrário, ela é contínua no intervalo CD. Desculpe. Aqui, deixa eu ver. Se for esse caso, ela é contínua no intervalo o quê? C fechado mais infinito.
Se a integral de C a mais infinito converge, a integral de D a mais infinito converge. Se for assim, DC, aí ela é contínua no intervalo D mais infinito. Aí vale o mesmo resultado. Tá certo? É assim somente C. Não importa a posição relativa de um em relação ao outro. Entendido? Então você tem, e aí você tem a definição análoga, que é a última, graças a Deus. Lembrando que tem o análogo para o caso menos infinito A aberto, tá? Mesma situação, quer dizer, mesma não, situação análoga, você tem a mesma descrição. E você vai ter uma definição análoga para isso. Então, qual é a hipótese aqui? Qual é? Sejam, hipótese não é teorema não. É uma definição decorrente de um resultado, tá? Sejam A real e F uma função contínua em A mais infinito, A aberto mais infinito, tal que limite com x tendendo a pela direita da F, esse limite não é um número que real. Aí, mesma ladainha, nós dizemos que F é integrável. Integrável aonde? Em A aberto mais infinito, intervalo A aberto. Tá? Nós dizemos que F é integrável em A aberto mais infinito. Quando o quê? Quando existe um C no intervalo A aberto mais infinito, tal que é sempre dentro do intervalo, tal que a integral de A a C da F, que é uma integral imprópria em A, e a integral de C a mais infinito da F, tal que essas duas integrais convergem. Neste caso, aí vem, não estou dizendo que é a mesma ladainha, neste caso, essa soma que independe de C, porque se essas duas convergem para algum valor de C, elas convergem para qualquer valor de C, e aí essa soma, que, repito, independe de C, essa soma independe de C, pelo visto aqui, ó, essa soma é denominada, ela é denominada o quê? Integral imprópria, de F no intervalo aberto A mais infinito, sendo denotada por mesma notação da primeira integral imprópria que eu apresentei para vocês. A integral de A mais infinito da F. Só que aqui ela é integral imprópria no A e no mais infinito. Certo? Por exemplo, pergunto para você. Integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Integral em x de 1 a mais infinito. Ó, essa integral converge. Novamente, o que é a integral imprópria convergir? É a função integrando ser integrável no intervalo correspondente. Tá certo? Então, eu perguntar se essa integral converge, que é uma integral imprópria em A, é ela ser integrável no intervalo aberto A mais infinito. Entendido? Aí. Então, pergunta. Essa integral converge? Converge. Primeiro você observa que ela é imprópria nos dois limites. Ela é imprópria em mais infinito e é imprópria no 1. Qual é o limite da função integrando com x tendendo a 1 pela direita?
Mais infinito, muito bem, mais infinito. Limite, por isso que ela é imprópria desse tipo. Ela é imprópria no limite 1, integração, e é imprópria, claro que é imprópria no mais infinito. É o primeiro, é a primeiro tipo de impropriedade da integral que nós vimos aqui. Agora, será que ela converge? Vejamos. Bem, quando é que uma integral desse tipo converge nessa situação? Por definição, quando existe um C, no intervalo a mais infinito, tal que essas duas convergem. Então vamos pegar o 3, por exemplo. O 3. Tens. Quem é a integral de 1 a 3? Eu estou pegando o C como 3. De 1 sobre x vezes raiz de x2 menos 1, integral x. Se essa integral divergir, ela já diverge. Tá certo? Então, quem é isso aqui? Quem é? É o limite com quê? Com U tendendo a quem? A 1 pela direita. Da integral de quê? De U a 3. De 1 sobre x vezes raiz quadrada de quê? x2 menos 1. Quanto é essa integral aqui, hein? Arco secante do modo de x. Portanto, muito bem. Isso é o limite com U tendendo a 1 pela direita. De quem? Do arco secante do módulo de x de U a 3. Mas quem é isso? Arco secante hiperbólico? Não. É o arco secante. Acho que o arco secante hiperbólico é o arco secante. Então isso aqui é o limite com U tendendo a 1 pela direita. Arco secante, não é arco secante hiperbólico não. Do arco secante de quem? De 3 menos o arco secante de U. Ó, tira o módulo, porque o módulo de 3 é 3 e o módulo de U também é U, porque o U é positivo. Eu estou no intervalo 1 mais infinito. O que está nesse intervalo é positivo, tá? Agora me responda. Qual é o limite do arco secante de U com U tendendo a 1? A função arco secante ela é contínua no 1. Isso é o arco secante de 1. Quanto é o arco secante de 1? Quanto é o arco secante de 1? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo no intervalo, tá? Qual é? Quem é o arco secante de 1? O rapaziada falou 0. 0. Arco secante de 1 é 0. Então isso aqui dá o arco secante de 3. De 3. Tá? E quem é a integral imprópria? Qual é a integral imprópria de 3 a mais infinito? De 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x. Quem é? É o limite, o quê? Com U tendendo a mais infinito, da integral de quanto? Integral de 3 a U, de quem? De 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x. Que é igual a quê? Tá? Que é igual a quê? Ao limite com U tendendo a mais infinito. Isso aqui é o arco secante do módulo de x, de quanto a quanto? De 3 a U. Isso é o limite com U tendendo a mais infinito do arco secante de quem? Do módulo de U, que é U. U é positivo.
supostamente positivo, menos o arco secante de 3. Como vocês estão tendo dúvida desse negócio, vou fazer uma figurinha aqui, tá? A figurinha